Graça e paz, queridos. Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra. Hoje, domingo de Páscoa, eu quero desejar uma feliz Páscoa a todos que estão nos assistindo. E eu quero conversar um pouquinho o que a Páscoa simboliza para nós cristãos, aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós sabemos que a primeira Páscoa ela foi comemorada com a saída do povo do Egito, quando Deus com mão forte tira o seu povo do meio da terra do Egito, do meio da escravidão. E nós já conversamos em vídeos anteriores que o Antigo Testamento ele é sombra daquilo que Deus iria fazer nos nossos tempos. E eu quero pontuar alguns tópicos, alguns pontos do que a Páscoa simboliza para nós. Eu não quero encerrar o assunto. O assunto é muito amplo, tem muita riqueza de detalhes, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos fundamentais do que a Páscoa simboliza para nós. E o primeiro ponto que eu quero começar com você nesse dia é que, através da Páscoa, queridos, eu e você encontramos vida. Lucas, capítulo 20, versículos 5 e 6, a palavra de Deus fala assim: Amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se de que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. Queridos, aqui, no momento que esse texto é escrito, a história, para contextualizar você, é quando as mulheres chegam no túmulo de Jesus. Elas encontram a pedra retirada, rolada, elas entram, não encontram Jesus no sepulcro, e elas veem dois homens que são, na verdade, anjos, e esses anjos falam para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Qual que era a expectativa dessas mulheres, queridos? Essas mulheres, elas saem, queridos, com a expectativa de embalsamar o corpo do Senhor Jesus. A expectativa delas era de encontrar um corpo morto, encontrar o seu Senhor morto. Essa era a expectativa. Elas estavam em luto e elas estavam indo para quê? Para embalsamar Jesus, para trabalhar no seu corpo, para fazer um funeral digno ao Senhor Jesus. Porque você lembra que na sexta-feira, quando ele morreu, Pilatos dá autorização, tiram ele da cruz e já levam direto para o sepulcro, não preparam o seu corpo. Por quê? Porque já estava entrando no sábado. Sábado para os judeus é sagrado, eles não poderiam tocar em um defunto. Então eles esperariam até domingo de manhã. E domingo bem cedo essas mulheres chegam. Qual que era a expectativa delas? De encontrar um corpo morto. Muitas vezes, queridos, essa é a nossa expectativa, como dessas mulheres, de encontrar um corpo morto. Muitas vezes nós criamos expectativas, queridos, e elas não acontecem. E Deus, ele é especialista em frustrar as nossas expectativas. Interessante que essas mulheres, elas tinham a expectativa de encontrar um corpo morto. Quando elas chegaram no sepulcro, encontraram com anjos. Deus frustra as suas expectativas e coloca um up nessa expectativa e leva elas a verem algo sobrenatural. Elas estavam querendo encontrar um corpo morto. Se tiveram uma experiência espiritual com dois anjos, queridos, a expectativa delas era encontrar um corpo morto. Elas têm uma experiência sobrenatural com dois anjos. Além dessa experiência, elas recebem uma mensagem poderosa. E a pergunta desses anjos é: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Queridos, Jesus vive. Hoje ele vive. Onde reinava a morte, agora reina a vida. Hoje eu e você temos vida na pessoa de Jesus Cristo. Queridos, onde a morte reinou, a ressurreição trouxe vida ao Senhor Jesus. E Jesus venceu a morte. Quando a expectativa dessas mulheres é frustrada, queridos, elas encontram e se deparam com a boa notícia do Evangelho: Jesus ressuscitou. E elas são as primeiras pregadoras do Evangelho. Elas vão aos discípulos e pregam a boa nova: Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Consegue me entender?
Muitas vezes nós criamos expectativas e Deus frustra as nossas expectativas para nos dar algo melhor, queridos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Assim como o céu é distante da terra, assim os pensamentos de Deus são distantes dos nossos pensamentos, extremamente superiores. A expectativa de encontrar um corpo morto, agora se deparando com vida. E em Cristo Jesus, através da obra redentora, através da Páscoa, da morte e ressurreição do nosso Senhor, nós encontramos vida. Amém? Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês. Através da Páscoa, queridos, nós temos a possibilidade do novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo dos 2 ao 6, a palavra de Deus fala assim: de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer, sendo já velho? Será que, voltando ao ventre materno, e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Com a ressurreição de Jesus, queridos, abre a porta da possibilidade do novo nascimento. Aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, experimentam um novo nascimento, eles nascem do Espírito, têm acesso a Deus. Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos, um mestre da lei, com pensamento quadradinho, cartesiano. Ele olha para Jesus, Jesus começa a falar as coisas do reino, Jesus olha para ele: é necessário nascer de novo. E Nicodemos não consegue entender, ele não compreende. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas são discernidas por pessoas espirituais. Antes da obra redentora da cruz, as pessoas não tinham acesso a essas informações, queridos. Elas não tinham a possibilidade de nascer de novo. Nós vemos, queridos, antes da Páscoa, queridos, antes da última ceia, antes da morte e da ressurreição de Jesus, nós vemos Pedro e todos os discípulos se afastando com medo de Jesus, fugindo com medo dos soldados. De repente, na festa de Pentecostes, Pedro se levanta no poder do Espírito, faz uma pregação, queridos, e 3.000 pessoas se convertem. Por quê? Porque eles nasceram de novo. Eles tiveram uma experiência real com Deus. Eles começaram a discernir as coisas de forma espiritual. Aquilo tudo que eles tinham ouvido de Deus, aquilo tudo que eles ouviram do Senhor Jesus durante 3 anos e meio do seu ministério aqui na terra, queridos, que eles não entendiam nada, não tinham essa capacidade de entender. Depois da Páscoa eles começaram a entender. Você vê os discípulos em caminho de Emaús, quando o Senhor Jesus vai conversando com eles, eles não entendiam o que estava acontecendo, de repente eles começam a falar: as suas palavras queimavam em mim, queimavam, testificavam. E o novo nascimento nos traz isso, queridos, essa testificação interior de quem nós somos em Cristo Jesus, essa testificação do poder da ressurreição, essa testificação que nos leva a viver uma vida de fé. Essa testificação, esse entendimento, a ponto do Senhor Jesus depositar em nós o seu Espírito. E o Espírito Santo nos convence dia a dia do pecado, da justiça e do juízo, e nós vamos caminhando com Deus. Nós não podemos nos comparar com as pessoas do Antigo Testamento. Nós não temos como nos comparar, porque Deus separou algo muito melhor para nós, queridos. A possibilidade do novo nascimento. Você vê até com relação aos deslizes, Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Antigo Testamento, teve deslizes de imoralidade sexual, queridos. Muitos problemas nessa área que trouxeram muitos problemas para a sua casa. E você vê no Novo Testamento, isso não acontece com os apóstolos. Mas por quê? Porque houve a possibilidade do novo nascimento. Através da obra redentora de Jesus na cruz, através da Páscoa, queridos, nós temos a possibilidade de começar uma nova história. 2 Coríntios 5,17, um texto muito conhecido, fala: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram,
Eis que tudo se fez novo. Essa é a marca da Páscoa para nós, queridos. A palavra Páscoa significa passagem, literalmente significa passagem. Nós passamos da velha vida para uma nova vida. Nós temos essa Páscoa, queridos, essa passagem. Nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se faz novo. Nós passamos para uma nova vida. Somos transportados de um império e nós entramos para dentro de um reino. Colossenses 1, capítulo 13, a palavra de Deus fala assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Através da obra redentora de Jesus na cruz, através da Páscoa, nós somos transportados do império das trevas e nós somos colocados no reino do Filho do seu amor. Hoje nós vivemos o reino de Deus, queridos. Nós não estamos mais debaixo do império das trevas, debaixo do tacão das trevas, debaixo de um imperador que dominava sobre as nossas vidas. Hoje nós somos libertos e nós entramos em um reino. Mas isso tudo através da Páscoa. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nesse dia, queridos, quero que isso encha teu coração de alegria. Através da Páscoa, Jesus quebrou o muro de separação. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 16. A palavra de Deus fala assim: Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Dos dois povos, Ele fez um na sua carne, derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Amém. Queridos, Deus ele separa um homem chamado Abraão e Deus ele faz uma aliança com ele. E Deus traz promessas a Abraão. Você sabe da história. E ali Deus faz um pacto da circuncisão. O povo de Deus era o povo da circuncisão, do chamado e das promessas de Abraão. É a comunidade de Israel, o povo das promessas, aonde seriam benditas todas as famílias da terra, aonde veio Abraão, Isaque, Jacó, José, e veio vindo os patriarcas. A eles pertence a lei, a eles pertencem as promessas, ao povo judeu, ao qual, queridos, nenhum de nós, a não ser que você que esteja ouvindo, seja judeu. Mas se você não for judeu, se você não for circunciso, nenhum de nós participávamos dessas promessas. A palavra é muito clara. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu e você não fazíamos parte desse povo. Existe, queridos, a comunidade de Israel, que é esse povo da circuncisão, e os gentios. Nós éramos os gentios, os incircuncisos, que não tínhamos parte nessa aliança. Então nós poderíamos separar o mundo inteiro em duas classes de pessoa: o povo de Deus, que é o povo judeu, a comunidade de Israel, o povo da circuncisão. E o resto, todo o resto, seria o povo incircunciso, os gentios. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre gentios, ela está falando sobre mim e sobre você, aqueles que não tinham essa promessa. Eu e você, queridos, que não estávamos na comunidade de Israel, a Bíblia é tão clara em falar que nós estávamos sem Deus no mundo.
nós não tínhamos acesso a Deus, nós não tínhamos a promessa de Deus, a vida de Deus, os mandamentos de Deus não eram para nós. Amém? Em Jesus, através da ressurreição, somos trazidos para perto, através da obra redentora de Jesus, através da Páscoa, queridos, da morte, da ressurreição de Jesus. Nós que estávamos longe, eu e você que éramos gentios, nós somos chamados para perto. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus aplaca a ira de Deus que era contra as nossas vidas e nos aproxima de Deus, nos permite ter a Páscoa, a passagem, nos permite ter uma passagem. Nós estávamos longe, agora nós temos a possibilidade de estarmos perto. Essa é a passagem, a Páscoa. É essa a possibilidade que eu e você e qualquer pessoa no mundo ela tem essa possibilidade. A partir do momento que ela responder de forma positiva à pregação do Evangelho, ela dizer, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, ela tem a Páscoa, essa passagem, essa possibilidade de estar perto de Deus. Na Páscoa, queridos, Jesus derrubou a parede de separação. O texto de Efésios fala assim, porque Ele é a nossa paz, o nosso shalom. De dois povos Ele fez um. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ele é o nosso shalom, Ele é a nossa paz. Dos dois povos Ele fez um. Então haviam dois povos, queridos, os judeus e os gentios, todos aqueles que não eram judeus eram gentios. Então desses dois povos, queridos, Ele fez um só povo. O Messias, queridos, era prometido para o povo judeu. Nós não fazíamos parte dessas promessas, mas em Cristo Jesus Ele faz os dois povos um só diante de Deus. Ao Jesus se entregar na cruz, fez a paz juntamente com esses dois povos em um novo homem, em uma nova humanidade. Uma nova espécie de ser humano nasce, uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo, eles se tornam uma nova criatura, um novo povo. Ele derruba a parede de separação. O que é essa parede de separação, queridos? Os gentios, queridos, eles eram permitidos entrar na área externa do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém tinha um pavilhão, que era o pavilhão dos gentios, que eles poderiam circular, eles poderiam entrar no Templo de Jerusalém, mas eles não poderiam fisicamente acessar o interior do templo. Eles poderiam ficar no pátio, ao redor do templo. Existia um espaço, sim, que os gentios poderiam ficar, mas eles não poderiam fisicamente acessar o interior do templo. Eles eram proibidos. Eles eram barrados, queridos, por uma parede. Literalmente por uma parede, por uma barreira, por um muro. Esse muro, queridos, de separação, ele era um muro de mais ou menos 1,40 m de altura. Então esse muro era de 1,40 m de altura e ele separava o pátio dos gentios de dentro do templo. Então os gentios eles não poderiam entrar no interior do templo. Lembrando que gentios são todas as pessoas que não são judeus, não são descendentes de judeus, não têm a aliança com Deus, não tinham a circuncisão. Então eles não acessavam esse lugar. E o nome desse muro, queridos, que separava os gentios da entrada do templo, do acesso ao templo, do acesso a Deus, entre aspas, acesso ao templo, o nome desse muro se chamava Muro da Inimizade. Era um muro de 1,40 m que não permitia que os judeus entrassem fisicamente para dentro do templo. Olha que interessante o que o historiador Flávio Joséfo informa. Ele informa que 13 placas de pedra com inscrições em grego, em latim, foram colocados ao longo da barreira, advertindo os judeus que não entrassem. Nas palavras de Joséfo, havia uma divisão feita de pedras.
Sua construção era muito elegante. Sobre ela ficavam pilares, em distâncias iguais, entre um e outro, anunciando a lei da pureza, em grego, e outros em letra romana, dizendo que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Nenhum estrangeiro, nenhum judeu poderia entrar no santuário. Então Joséfo, que era um historiador da época, ele viu essa construção. E essa construção no relato dele era muito bonita. E estava escrito em grego e romano, para que todo mundo entendesse. Nenhum gentil deveria entrar. Não poderia passar pelo muro de inimizade. Paulo, ele teve problemas com esse muro. Nós vemos lá em Atos, capítulo 21, versículo 28 ao 31, a palavra de Deus fala assim: gritando, israelitas, socorro! Este homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar, ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Éfeso, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduziu no templo, passou por esse muro e levou o grego para dentro do templo. Agitando-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram para fora do templo e imediatamente fecharam as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinado. Você consegue entender? Os judeus olharam, existia um grego por nome de Trófimo, que estava dentro do templo. Ele tinha passado o muro da inimizade, o muro da separação, e ele estava lá dentro. Os judeus acharam que Paulo tinha introduzido ele, endoidaram, ficaram bravos, tiraram Paulo para fora do templo e estavam quase matando Paulo. Era tão sério, queridos, entrar nesse lugar, que a pessoa que introduzisse um gentil a esse lugar, ele poderia morrer. Paulo, ele tinha entendimento que esse muro não tinha serventia para mais nada. Na cabeça de Paulo, entendendo o evangelho, ele sabia que aquele muro de separação não servia para mais nada. A palavra de Efésios fala: e reconciliando-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Através da cruz, Jesus quebra no reino espiritual esse muro de inimizade. E quando Paulo vê aquele muro não simbolizava, não servia, no entendimento de Paulo já não servia para mais nada. Não havia distinção, queridos. Com a entrega de Jesus, esse muro, essa inimizade foi destruída. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 3, versículo 28 e 29. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não existe judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Somos um em Cristo. E esse era o entendimento que Paulo fala. E ele continua falando, descendentes das promessas de Abraão. Pela Páscoa, queridos, pela morte e ressurreição de Jesus, somos descendentes de Abraão e somos participantes das promessas. Quando Jesus quebra essa barreira de divisão, faz dos dois um só povo, nos enxerta, queridos, na oliveira verdadeira, nós nos tornamos herdeiros de Abraão, nós nos tornamos, queridos, herdeiros segundo a promessa que Abraão recebeu. E é através da Páscoa, queridos. A Páscoa nos ensina que hoje nós somos herdeiros. Nós que não éramos povo, agora somos povos. Nós que estávamos sem Deus no mundo, agora temos Deus no mundo. Nos tornamos descendentes de Abraão, queridos. Fomos enxertados. Olha que interessante. Romanos, capítulo 11, versículo 16 e 18. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão.
Se, porém, alguns dos ramos, os judeus, entre aspas, os judeus, foram quebrados, então os ramos judeus foram quebrados, e você, gentio, eu e você, sendo oliveira braba, foi enxertado por meio dele e se tornaram participantes da raiz e da seiva da oliveira. Não se gloriem contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Pela queda dos judeus, queridos, chegou a salvação para nós. No tropeço deles, abre-se a janela da salvação para os gentios, para mim e para você. Se inicia, queridos, na casa de Cornélio, com o sonho de Pedro. Pedro sonha dos animais descendo, queridos. Pedro estava com fome, ele ouve uma voz falando, mata e come. Ele fala, eu não mato porque são animais impuros. Deus fala, não julgue impuro aquilo que eu purifiquei. Depois, Cornélio tem uma visão, manda buscar Pedro. Pedro prega o evangelho na casa de Cornélio. A pregação para os gentios são cheios do Espírito Santo. Eles recebem o toque do Espírito Santo. Ali a janela dos gentios se abre, queridos. E a razão, essa janela quando se abre, se torna o primeiro concílio da igreja. A igreja tem que se reunir para começar a decidir o que é, o que não é. Será que os gentios também são participantes dessa graça? E eles começam a entender e chegam à conclusão que sim, queridos. E esse evangelho é pregado até chegar a cada um de nós. Só que nós fomos enxertados na oliveira. Paulo associa que havia uma oliveira, queridos, que era o povo gentil. Alguns ramos foram quebrados. Eu e você, como gentios, fomos tirados como oliveira bravas e enxertados nessa raiz. E Paulo adverte que o alimento vem da raiz, e se a raiz é santa, todo o resto é. Nós somos enxertados nas promessas de Abraão. Por isso que nós não podemos desprezar o povo judeu, queridos. Nós não podemos, porque eles são a raiz. E nós fomos enxertados. Paulo ainda nos adverte, se Deus não poupou a oliveira verdadeira de ser quebrada, ser arrancado alguns galhos, quanto mais a nós que fomos enxertados. Existe um plano e um propósito de Deus para o povo judeu, queridos. Há uma restauração antes do fim de todas as coisas. O povo judeu vai ser restaurado em sua totalidade, queridos. Entenda isso, entenda isso. E o evangelho foi chegando até nós, queridos, nós que fomos enxertados. Nós não éramos povo. Através da Páscoa entramos nessa promessa. Isso é razão para gratidão e esperança. Hoje eu e você somos povo de Deus enxertados na oliveira verdadeira, recebendo e bebendo da fonte de um judeu, que é Jesus. Fazemos parte de uma família. A razão da nossa fé é que Jesus ressuscitou. E essa é a nossa Páscoa, queridos. Essa é a razão da nossa fé. Jesus ressuscitou. Domingo, queridos, pela manhã, o nosso Senhor venceu a morte. E essa é a razão da nossa fé. E isso que a Páscoa simboliza para nós. Eu trouxe alguns pontos que queimam, ardem no meu coração. Não estou encerrando o assunto. Existem muito mais benefícios da Páscoa. Mas eu quero finalizar hoje, queridos, essa palavra com um texto que mexe muito comigo, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Graças a Deus. Graças ao nosso Senhor Jesus, graças à Páscoa, graças ao sacrifício perfeito do nosso Deus na cruz do Calvário. Queridos, você que está ouvindo essa mensagem, que o seu coração seja cheio de esperança,
Você é amado por Deus, você é povo de Deus. Você antes não era, mas em Cristo Jesus agora você é. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Guarde, medite, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus conhecidos. Espalhe essa mensagem de esperança e salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.